Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Santiago Paes, junto com o professor Vitor Mendonça e o professor Renato Bianchini. Nós estamos aqui para estar passando esse conteúdo valiosíssimo de qualidade sobre emagrecimento, como exercício físico, as estratégias relacionadas ao exercício e as variáveis envolvidas no processo podem contribuir positivamente para você melhorar os resultados do seu aluno, para você conhecer o fenômeno, para você elaborar estratégias diferenciadas no longo prazo, para você ter segurança na prescrição do exercício, para você ter uma capacidade de avaliar o quanto o seu aluno está progredindo. Enfim, isso tudo está envolvido no processo de treinamento, no processo de identificação do contexto em que o seu aluno está inserido, no perfil do seu aluno, no ambiente, enfim, tudo que envolve o processo de emagrecimento, o processo de treinamento. Então, é de suma importância nós entendermos todo esse processo para adequadamente prescrevermos o melhor exercício, a melhor forma de treinamento. E hoje eu estou aqui para tentar simplificar para vocês algo complexo, algo que é o bicho-papão na faculdade, quando a gente começa a falar de fisiologia, começa a falar de bioquímica, de molécula, de bioenergética, de acionamento metabólico. Hoje eu vou mostrar para vocês uma visão diferente, uma visão que nós acreditamos o porquê o exercício físico é capaz de emagrecer, é capaz de manter os valores reduzidos do percentual de gordura que você atingiu através das estratégias que você adotou. Enfim, vou tentar simplificar algo que muitas vezes é um bicho-papão, que os profissionais fogem das explicações e do entendimento sobre como as vias metabólicas melhoradas, quais são também os sistemas metabólicos que estão fundamentalmente atrelados à obtenção do emagrecimento. Então hoje eu estou aqui para tentar sintetizar o que nós precisamos saber sobre o emagrecimento. Vou tentar ir direto ao ponto para a gente não perder tempo, para não ficar maçante. Então, vou tentar simplificar um conteúdo aí complexo de uma maneira que nós consigamos entender. Espero que vocês saiam dessa aula com uma outra visão e que seja prestativo para vocês, ok? Então, iniciamos falando sobre o contexto do balanço energético. O professor Vitor e o professor Renato já apresentaram muito bem esse contexto, né? Acho que vocês estão a par de todo esse processo, mas só para recapitular, então, quando a gente tem um balanço energético positivo, no qual a gente consome muita energia e gasta menos, né, a tendência é do nosso corpo pegar essa energia, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Lavoisier já dizia isso. Então o que acontece? A partir do pressuposto da termodinâmica, que a minha energia ela não é perdida, ela tá, tudo que entra é processado, então a gente tem que ter um outro olhar sobre isso, né? Um olhar de que a energia ela está sempre se renovando no meu corpo, mas qual é a justificativa para isso? Uma é o consumo e a outra é o gasto. O gasto oriundo do quê? Da taxa metabólica de repouso, da atividade física, né? Da prática de exercícios físicos, né? E o efeito termogênico dos alimentos. E também existem alguns mediadores que estão inseridos no componente genético, né? Existem indivíduos que tendem a ter uma predominância de fibra do tipo 1, alguns fibra do tipo 2, alguns a maior capacidade de extração do oxigênio, maior VO2, enfim, né? Então, será que esses componentes genéticos podem justificar aí a obtenção do emagrecimento? Será que por que um indivíduo emagrece mais, outro indivíduo emagrece menos? Será que é culpa da genética? Então, eu começo pautado aí, né? Pautado nessa pergunta aí que muitas pessoas culpam a genética, né? Será que é mais ou menos isso que envolve o emagrecimento? É só desse jeito, só nesse meandro aí de energia, gasta mais ou então consome menos? É o mais importante para emagrecer? Então eu estou aqui para explicar para vocês um conceito então aí que nós desenvolvemos, um conceito que para nós emagrecermos, nós precisamos ativar vias metabólicas, tá? O nosso corpo ele funciona integrado, mente, corpo, todo o sistema enzimático, todo o sistema hormonal, todo o sistema que vai acionar os mecanismos de utilização das nossas reservas de energia, né? Seja no tecido adiposo, seja no músculo esquelético, seja no fígado, ou seja, a energia fica estocada lá. E o nosso corpo, ele pega essa energia estocada na forma de substratos energéticos, transforma em partículas menores para ser oxidada pelo oxigênio, principalmente em algumas organelas
que nós chamamos de organelas metabólicas, né? Organelas que têm uma capacidade de produção de energia muito grande, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre elas. A primeira coisa que a gente tem que entender são as engrenagens metabólicas, tá? Nosso corpo, ele é a moeda corrente, né? A moeda que é transformada é o ATP, né? Então, a gente cria energia sob a forma de ATP. No entanto, como nós somos seres aeróbicos, nós não somos plantas, né? Mas tem gente aí que esquece às vezes, né? E age como planta, né? Mas não vamos entrar nesse aspecto, não. Então, vamos lembrar, a gente precisa do oxigênio para viver. Então, primeira coisa, o oxigênio é fundamental para a vida. Então, será que um exercício aeróbico ele funciona? Bom, se eu preciso do oxigênio em repouso para viver, qual que é a diferença de eu precisar um pouquinho mais durante o exercício? Aí já eu respondo aquelas pessoas que acreditam que o exercício aeróbico não serve para nada. Mas enfim, vamos lá. Essas engrenagens metabólicas, nós dependemos aí, ó, da ventilação, né, da circulação e também da captação do músculo. Ou seja, a quantidade de oxigênio que o meu corpo processa lá no músculo, oxida, né, queima os substratos energéticos, seja ele glicose ou ácido graxo. Em alguns momentos de privação energética, né, profunda privação energética, eu utilizo o aminoácido também, mas o principal é ácido graxo do tecido adiposo e glicose lá do glicogênio muscular. Eu preciso de uma boa capacidade ventilatória, principalmente no meu sistema respiratório, né, então meu trato respiratório superior tem que estar bacana, né, a circulação tem que estar em dia também, ou seja, todos os mediadores de vasodilatação ou vasoconstrição, né? Vasodilatação é o vaso aumentando, a vasoconstrição, vaso reduzindo. E a captação desse sangue oxigenado no músculo, para dentro do músculo, principalmente dentro da mitocôndria, captar esse oxigênio e queimar esse substrato, né? Principalmente o ácido graxo, por exemplo. Então, eu vou criar uma redução do percentual de gordura quando eu faço isso. E isso aqui, ou seja, a quantidade de oxigênio que vem até o músculo, ele processa a energia e depois ele solta também o quê? Água e CO2, né? Ou seja, são resíduos metabólicos oriundos dessas reações bioquímicas. Então, esse CO2 ele tem que voltar para a circulação e ser expirado lá na ventilação. Então, a partir do momento que eu tenho uma capacidade aumentada de extrair, circular e captar esse oxigênio, então eu tenho um metabolismo mais pronunciado, eu tenho uma utilização maior da energia, né? O metabolismo é isso, são as vias de utilização da energia, de produção e toda a biotransformação da energia. Então, se eu tenho, por exemplo, um VO2 aumentado, uma capacidade aumentada, um VO2 máximo, eu vou utilizar muito mais o oxigênio? Vou. Eu vou queimar mais gordura? Vou. Será que eu vou também me adaptar para suportar isso? Sim. Então, essa é a primeira coisa que a gente pergunta, né? Então, um aumento da capacidade, né, cardiorrespiratória aumenta a minha capacidade de oxidação? Sim. Opa, então peraí. Então, tem alguma coisa envolvida nesse processo? Tem. Né? Tem um estudo clássico muito interessante que avaliou os indivíduos que fizeram intervalado de alta intensidade e aeróbico contínuo. Só que qual foi o parâmetro de avaliação? A capacidade de VO2. Né? Eles compararam o indivíduo com um VO2 70 e um VO2 50. O VO2 70 está próximo do VO2 do maratonista. O VO2 50 é um cara bem treinado, mas não chega a ser um maratonista. E ambos fizeram treinamento intervalado de alta intensidade. Todos fizeram HIIT. Qual grupo queimou mais gordura? O grupo com VO2 70. Olha só que interessante, não foi o HIIT no intervalado de alta intensidade o maior ativador de gordura. E sim foi o quê? A capacidade metabólica do grupo com VO2 70. Isso é muito interessante, porque mostra que quanto maior a capacidade, né, oxidativa do indivíduo, mais ele vai ter uma capacidade de quê? Utilizar os substratos energéticos. Então, partindo desse pressuposto, não importa o quanto ele vai conseguir adaptar, melhorar a capacidade oxidativa dele, seja por remo, seja por jiu-jitsu, seja por porrinha, né, aquele jockey pô, tipo pedra, papel, tesoura, que seja, meu amigo, faça exercício. Se você melhorar a sua capacidade de oxidação, você vai aumentar a sua capacidade metabólica. Então, esse é um estudo muito legal que vem de frente, né, vem de encontro ao que a gente acredita. Para nós melhorarmos o emagrecimento, nós precisamos melhorar a capacidade metabólica do nosso corpo. Beleza? E aí, só para lembrar então, eu tenho aqui
o meu citosol na célula, que faz com que a glicose, o ácido graxo, penetre, né, lá na mitocôndria. Nós temos algumas enzimas que favorecem isso, como por exemplo esse CPT1 e a CPT2, que é a carnitina palmitoil transferase 1, né? Por isso que muitas das empresas falam que quanto mais L-carnitina você consumir, mais você consegue captar esses ácidos graxos para ser metabolizados lá na mitocôndria, né? O que os estudos não têm mostrado que tem eficiência, né? O exercício por si só é o principal mediador disso, e não vai ser o aumento da carnitina que vai produzir isso, mas independente disso, é uma enzima que carreia, né? Que faz essa transferência maior de ácido graxo para ser oxidada lá no meu ciclo de Krebs, lá na mitocôndria, para produzir ATP-CP, né? Vai virar acetilcoenzima A e, consequentemente, vai rodar o ciclo de Krebs. Por outro lado, a gente tem a glicólise, né? Que é a quebra da glicose, transformando em piruvato, né? E, consequentemente, por essa enzima aqui, que é a piruvato desidrogenase, ela consegue se transformar em acetilcoenzima A e também vai rodar o ciclo de Krebs. O que é importante a gente frisar? Então, ou seja, eu preciso de uma atividade enzimática aqui, não preciso? Quanto melhor a minha atividade enzimática, mais eu vou fazer essa transferência. Então, mais um ponto importante. Quanto maior a minha efetividade enzimática, mais eu vou transformar, né? Eu vou captar, eu vou transportar também, né? Eu vou efetivar, eu vou catalisar. O que é catalisar? Catalisar é fazer a reação acontecer em maior velocidade. Então, as enzimas são importantíssimas para isso. Ou seja, eu melhorando a minha capacidade enzimática, eu produzo mais energia, eu destruo mais substratos? Sim. Opa, então peraí, quanto melhor a minha efetividade enzimática, mais eu vou transformar essa energia? Sim. Então, olha só que interessante isso. Um ciclista, né? O cara pode, por exemplo, pedalar muito fortemente em frequências cardíacas acima de 90% da frequência cardíaca máxima, né, no qual ele está utilizando muito mais as vias, né, chamadas vias anaeróbicas. Né, a gente sabe que o oxigênio ele nunca para de funcionar, mas para a gente não entrar muito em detalhe, é como se ele estivesse próximo aí do ambiente bem acidótico, mas mesmo assim ele está produzindo energia, só que ele também produz muitos resíduos metabólicos que acidificam o meio e, consequentemente, reduzem o nível de contratilidade muscular. Aí que está. Quanto maior a efetividade dessas enzimas, mais o ciclista ele consegue manter a contração numa magnitude alta sem perder rendimento, porque ele tem essa troca desses metabólicos ácidos muito mais acentuadamente com o cara que não treina isso. Olha só que bacana, ou seja, mecanismo metabólico adaptativo. Esse cara ele vai estar sempre produzindo energia, principalmente em contrações altíssimas, e ó, o metabolismo dele está lá em cima. Legal? Então, aí um artigo muito bacana aí de 2018, que é uma das premissas da CITES, vem sempre com conteúdos atualizados para vocês. E aí, como é que funciona essa utilização da energia do tecido adiposo? Primeiramente, a gente tem que entender que há um mecanismo central e um mecanismo periférico. Nada no meu corpo acontece na periferia, né? Ou seja, em membros inferiores ou membros superiores, até mesmo no tronco, né? Sem uma sinalização central. Um dos órgãos principais para a modulação disso aqui é o que a gente chama de hipotálamo. Ele é o nosso sensor, é um termômetro que capta sinais, principalmente sinais hormonais, vindo da periferia. Um desses hormônios aqui muito interessantes é a leptina, produzida em diversos órgãos, mas também no órgão adiposo, no tecido adiposo. Essa leptina é o que a gente chama de uma adipocitocina, é como se fosse um hormônio liberado pelo tecido adiposo. Quanto mais hormônio do tecido adiposo é liberado na corrente sanguínea, mais meu corpo ele faz o quê? Um bloqueio desse hormônio. O nosso corpo é muito inteligente, ele não pode deixar um hormônio abrir todas as portas para o nutriente entrar em qualquer tipo de tecido, senão é como se nós explodíssemos, vamos colocar assim. Então, cria-se uma resistência à ação desses hormônios quando esse tecido adiposo está muito grande. E o contrário é interessante também, quanto menor também esse tecido adiposo, mais eficiente é esse sistema. Então, peraí, então se eu dependo de uma comunicação bacana entre os hormônios, a via hormonal é uma via importante para estar melhorando aí meu emagrecimento? Lógico que é, claro, isso eu falei só da leptina, né? Mas tem a insulina, tem a própria testosterona, os hormônios tiroidianos, enfim, uma série de hormônios
que vão melhorar isso. Outro aspecto muito importante também é que quanto maior a efetividade da minha contração muscular, mais eu libero agentes que vão transformar esse tecido adiposo branco em um tecido adiposo marrom. Na verdade, a gente tem pouco tecido adiposo marrom, mas a gente tem uma propriedade muito grande de melhorar essa metabolização do tecido adiposo. A nossa contração muscular libera uns hormônios que vão melhorar a efetividade do tecido adiposo branco. É como se houvesse um amarronzamento do tecido adiposo branco, que não é tão efetivamente metabólico, mas um tecido adiposo marrom ele torna-se mais efetivo no que tange a produção de energia e isso vai levar a um aumento do gasto energético. Olha só que interessante. Então, o remodelamento, né, a expressão aumentada dessa reorganização do tecido adiposo é bacana. Essa expressão, a gente chama de expressão gênica, é o que? É o meu corpo, lá nos genes, lá do DNA, ficando mais sensíveis a essas mudanças decorrentes do exercício e mandando mais sinais para os meus órgãos se adaptar, criar mais novas proteínas para estar suportando isso. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma característica de melhoria da capacidade gênica do meu corpo, ou seja, os genes que eu carrego, que mandam a informação para o meu corpo efetivar essas reações, ficam melhorados. A gente chama isso de epigenética, é uma melhora decorrente do ambiente e do estímulo prolongado. Então o exercício físico tem uma capacidade de melhora da efetividade gênica, sim, e consequentemente mais interessante, mais ativo é o sinal que vem para o meu corpo remodelar todo esse processamento metabólico, como por exemplo o remodelamento do funcionamento do tecido adiposo. Bacana? Paralelamente aqui só um exemplo de como esse sinal ele acontece, né? Então eu tenho a liberação de alguns hormônios que a gente chama de hormônios simpáticos, como por exemplo as catecolaminas, né? A adrenalina, a noradrenalina, que vai lá no meu tecido adiposo, quebra esse tecido adiposo, um processo que a gente chama de lipólise, tá? E lipólise é a quebra do tecido adiposo, principalmente da molécula de triglicérides, ou também de triacilgliceróis, também chamado de triacilglicerol. Então, quando eu quebro uma molécula de triglicérides, que é o constituinte da célula adiposa, eu tenho a capacidade de gerar 3 ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Esse ácido graxo ele vai para um processo de quebra, né, em diacilglicerol e depois de monacilglicerol, né, ele é capaz de entrar na mitocôndria e sofrer a atividade oxidativa, que é fundamental para gerar ATP. Só que aí esse exercício físico, galera, ele também melhora diversos órgãos do meu corpo, né? Até lá no cérebro, o sistema cardiovascular, fígado, músculo esquelético, vaso, intestino e o próprio tecido adiposo. No meu cérebro, eu tenho uma melhor efetivação dos sinais que chegam para ele, eu tenho uma melhora do hipocampo, eu tenho uma melhora do meu sistema límbico, que é o sistema que coordena prazer, um indivíduo com prazer, um indivíduo motivado, um indivíduo feliz, ele tende a perpetuar mais o protocolo de treinamento, ele tem uma aderência maior e outra, ele tem um sinal aumentado a celular, então ele tem uma coordenação mais efetiva, ele tem uma capacidade de processamento da informação muito maior e, consequentemente, ele aciona muito mais músculos, ele aciona muito mais sistemas que vão retroalimentar essa utilização aí da energia. Meu vaso melhora também, meu sistema cardiovascular não precisa nem falar, né? Meu coração ele é mais forte, se o meu coração ele é mais forte, ele bate menos vezes, né? Então ele tem uma efetividade muito grande, meu fígado processa muito mais meus nutrientes, né? Ele tem uma capacidade aumentada de reprocessamento da energia, que a gente chama de gliconeogênese. Eu posso transformar a glicose a partir de outros tipos de substratos, como os corpos cetônicos, oriundos lá da metabolização das gorduras, como até mesmo lactato, glicerol, enfim, diversos substratos podem se transformar em glicose. No intestino, se o meu intestino está funcionando adequadamente, o meu nutriente ele é mais captado, né? Outra coisa muito importante é um bom intestino, ele tem uma boa flora intestinal, ele tem uma boa microbiota intestinal, que são as bactérias
que povoam o intestino. Então, elas têm um papel muito importante na fermentação do processo alimentar, né? No desenvolvimento de outros produtos que vão auxiliar o metabolismo, né? A gente tem a utilização de ácidos graxos de cadeia curta, que são importantes aí para tá gerando energia a partir dos vegetais, enfim. Então é muito bacana, é muito importante essa utilização bacana da energia pelo bom funcionamento do meu intestino. E paralelamente, meu sistema imune, ele funciona adequadamente também. Se o meu sistema imune está funcionando bacana, ele vai melhorar qualquer tipo de inflamação acionada pelo mecanismo de contração muscular. Se eu estou contraindo muscular, eu inflamo o meu corpo como um todo, né? E se o meu sistema imune está legal, então eu consigo regenerar mais rapidamente o meu corpo. Então eu dependo de um sistema inflamatório efetivo. Sim, meu sistema imune bacana para emagrecer? Preciso. Se eu não dormir, né, a gente sabe que o sinal de sono é um sinal hormonal. A gente tem um hormônio conhecido, chama melatonina. A eficiência da melatonina faz com que eu tenha uma melhora da capacidade de relaxamento, de entrar em sono. Se eu tenho uma melhora desse sinal, ou seja, uma melhora do sinal hormonal, eu relaxo mais e, consequentemente, eu entro em sono profundo e ativo melhor o meu sistema de recuperação. Se eu ativo melhor meu sistema de recuperação, ora, meu sistema metabólico está eficiente, porque ele está recuperado. Se ele não recupera, no outro dia eu estou aqui inflamado, eu não estou recuperado e, consequentemente, o meu corpo ele precisa gerar mais o quê? Mais hormônios para ficar ativado e compensar uma recuperação ineficiente natural do sono. Ora, como é que eu vou emagrecer se eu estou com dificuldade para dormir? Se eu não estou recuperando adequadamente? E no outro dia, para treinar, eu preciso tomar cafeína, eu preciso tomar alguns outros agentes, né, estimulantes. O mais importante, pessoal, é que o meu corpo ele restaure toda a inflamação de uma maneira natural. Então, esse é um pressuposto muito importante. O exercício melhorando todas essas vias que vão melhorar o sono e, consequentemente, restaurar essa recuperação. Olha só a importância disso. Então, muitas vezes, se você for pensar em energia, não vai pensar, por exemplo, na recuperação dos hormônios que vão estar ativando o sono, ou então essa recuperação adequada, pode ter certeza que a sua inflamação vai estar aumentada, o seu corpo não vai conseguir restaurar isso e, consequentemente, seu metabolismo não está equilibrado. E aí? Então, são aspectos muito importantes que a gente tem que levar em consideração. Né? O meu músculo melhorando a captação de glicose, ele tira mais o açúcar do sangue e processa isso. Quanto menos açúcar fica no meu sangue, menos eu tenho uma sobrecarga de liberação de insulina, né? E, consequentemente, melhor é a captação dessa glicose e a sensibilidade à insulina. Eu produzo menos insulina. E quando a insulina, né, que é o nosso hormônio produzido no pâncreas, que faz com que a glicose entre no tecido, ela está reduzida, os outros hormônios que regulam apetite, fome e saciedade também estão reduzidos. Então, se eu tenho uma boa sensibilidade à insulina, se eu tenho uma boa captação de glicose, os outros hormônios também que vão mandar sinal para dizer para o meu corpo, ó, come que a gente está precisando de energia. Porque se a insulina estiver alta, o meu corpo ele tem uma capacidade de processamento maior dessa glicose. Né? Se eu tenho uma boa sensibilidade a isso, tranquilo. E o exercício físico promove essa condição. Então, quando a insulina está aumentando muito, os outros hormônios também de comportamento alimentar também aumentam. E olha só que interessante, isso vai fazer com que o cara tenha o quê? Mais apetite, mais fome e tenda ao quê? Tenda a consumir mais energia. Então, quando melhora esse balanço aí, ó, a efetividade do processo. E o exercício físico melhora isso como um todo. Tá? Aqui só para a gente entender como isso acontece lá no meu hipotálamo, essa sinalização é muito grande, né? Mas enfim, não vou entrar em nenhum aspecto assim mais focal. Calma, vamos devagar. Eu só chamo a atenção para vocês alguns aspectos aqui, ó, que são determinantes tanto do componente emocional e cognitivo também. Tá? Então, eu preciso de uma boa efetividade desse sistema para que o meu processo de emagrecimento se torne bom. Eu não posso ficar com fissura, eu não posso ficar emocionalmente abalado, né? Isso tem que ter um processo natural. Então, a gente fala de qualquer tipo de dieta, de privação de energia, um excesso de exercício físico é prejudicial.
Tá? Então eu preciso regular também os meus microambientes, né? A nutrição, o exercício, o sono, e os estresses, os fatores estressantes e o ciclo circadiano, o ritmo circadiano, como o meu corpo oscila os hormônios ao longo de 24 horas. Isso depende também de outros mecanismos, como por exemplo a liberação de hormônios, tá? Que vão lá sinalizando o meu comportamento alimentar bacana, que vão trazer uma saciedade menor e um aumento do consumo alimentar quando eles estão prejudicados. Então isso é muito importante. E paralelamente meu sistema límbico, meu sistema de prazer tem que estar acionando adequadamente. Então veja bem como o prazer do exercício, o prazer do processo é importante, porque senão eu não tenho uma aderência. Isso tudo é uma justificativa para melhorar por conta do meu metabolismo. Tá? Então isso tudo melhorado é uma justificativa de que o processo como um todo está eficiente. Não pensando em calorias, não vamos pensar em caloria, tá ok? Vamos pensar na melhora disso aí, porque um indivíduo feliz, um indivíduo com esses sistemas balanceados, ele vai traduzir isso em outros sistemas, como o sistema intestinal, né, o trato gastrointestinal, como o sistema hormonal, inflamatório, como a gente está falando. Beleza? Show? E aí, eu trago esse artigo que é muito legal, porque isso tudo aqui, pessoal, são remédios no tratamento da obesidade. Tá? Isso tudo remédios. Um artigo publicado no Lancet, né, uma das revistas de maior renome aí na saúde. E aí, se eu fosse pensar para vocês, se eu fosse falar para vocês o que isso tudo aqui, que remédio, né, é desenvolvido, se eu fosse falar para você que tudo isso aqui é melhorado com exercício físico, você acredita? Olha só que interessante, né? Um aumento da termogênese. O maior ativador de termogênese que nós temos é o quê? A prática de exercício físico, tá? O aumento do gasto energético promovido pelo quê? Amarronzamento do tecido adiposo branco, né? Então já falei, a contração muscular libera, né, um hormônio chamado irisina, que vai ativar uma proteína chamada PGC1-alfa, que vai fazer com que haja maior termogênese no tecido adiposo branco. Consequentemente, ele torna-se uma característica marrom, porque ele desenvolve também um aumento da expressão de umas proteínas chamadas UCP, que é a proteína desacopladora, né, ou também chamada de termogenina. Outro aspecto importante é a melhora da lipólise, né, a quebra do tecido adiposo, principalmente para a melhora da liberação fisiológica dos hormônios que vão ativar o tecido adiposo, como por exemplo as catecolaminas. Melhora da microbiota intestinal. Se eu melhoro a microbiota intestinal, eu vou melhorar também a minha atividade intestinal, vou melhorar meu sistema imune, vou melhorar a inflamação, consequentemente eu vou restaurar um gradiente hormonal, consequentemente eu melhoro a recuperação e isso faz com que o meu corpo fique menos inflamado e efetivo, né? Ácidos biliares que vão acionar também a emulsificação das gorduras, e a emulsificação das gorduras é um processo muito importante para a melhora da absorção dessas gorduras lá no meu intestino delgado. Atividade renal. Se eu tenho uma melhora da minha atividade renal, eu preservo a integridade de liberação dos hormônios, né, como por exemplo a aldosterona, que vai controlar a pressão, vai melhorar a vasodilatação, né? Eu melhoro também um hormônio chamado calcitriol, que vai atuar no metabolismo da vitamina D, né? O processamento da vitamina D é importantíssimo. Os estudos têm mostrado que os indivíduos não estão sintetizando adequadamente vitamina D. Então isso é muito importante também. Se o meu sistema renal está bacana, show de bola. Tem um outro canal aqui muito importante, que são os canais SGLT, né? Que são transportadores de sódio e glicose, né? Então se eu melhoro a capacidade de tirar o açúcar do sangue, eu reduzo a captação de sódio também. Se eu reduzo a captação de sódio, a minha pressão tende a ficar melhor, então eu não tendo a ter pressão alta. Se o meu sistema cardiovascular está funcionando adequadamente, muito bacana. Se ele não está funcionando adequadamente, com uma pressão mais alta,
Como que eu vou melhorá-lo a fim de promover maior captação de oxigênio lá no músculo? Então isso é muito importante, né? O sistema gastrointestinal a gente já falou, e os hormônios intestinais também são muito importantes. Entre eles, por exemplo, GLP-1, né? A Glucagon-like Peptide 1, né? Esse GLP-1 melhora a efetividade da insulina, melhora a efetividade da sinalização como um todo. Olha só como eu dependo disso tudo para o meu metabolismo ficar melhorado e, consequentemente, eu promover um emagrecimento. A gente falou de energia, pessoal. A gente falou de energia, a gente não falou de energia. Esquece essa questão de energia. Veja como é importante. Pô, se esses caras estão pensando nos remédios que vão acionar isso, poxa, eu já estou pensando que o exercício é o melhor remédio? Só que se eu pensar só em energia, ou que um treino só é efetivo quando você transpira mais, ou então que você tem um emagrecimento por conta da frequência cardíaca aumentada, cara, tem coisa errada aí. Então isso é muito importante. Então olha só que bacana você já entendendo o mecanismo como um todo, ok? E aí, pessoal, eu trago para vocês como a gente precisa entender que a integridade como um todo do meu corpo precisa estar bacana. Então eu tenho que ter um processamento de digestão, absorção e função intestinal bacana. Eu preciso ter uma integridade óssea e muscular legal, até porque a massa muscular magra ela é um determinante importante do aumento da taxa metabólica de repouso, né? Eu preciso ter uma boa relação de comunicação hormonal, fatores imunológicos, né? Os neurotransmissores também, para estar efetivando a contração muscular, como a acetilcolina, ela tem que estar íntegra, tem que estar bacana, né? E os outros diversos hormônios que vão estar comandando a absorção do nutriente, né? A captação dos nutrientes dentro da célula. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Então, além desses aspectos aqui, como o sistema de transporte, também sistema cardiovascular, eu preciso ter uma integridade mental, emocional e espiritual. Espiritual no sentido de que de estar bem consigo mesmo, uma paz interior. Então, muitas vezes a gente tem um perfil do indivíduo, né, que a gente viu aí no nosso workshop, que o perfil é importante, um indivíduo mais ansioso ou menos ansioso, ou um indivíduo que precisa estar mais motivado, precisa ter um comprometimento, precisa ter uma atenção maior, enfim, isso tudo faz parte do processo. Então, mental, emocional e espiritual tem que estar junto, tem que ir integrado, né? O biológico, o psicológico e o social integrado. Então, entenda que os meus sistemas orgânicos, eles precisam ter uma interconexão metabólica. E aí, se eu fosse resumir para vocês quais são os principais componentes fisiológicos que comandam o metabolismo, seriam aqueles que nós falamos. A atividade hormonal, a atividade inflamatória, o balanço redox. O que é o balanço redox? Né? O nosso oxigênio é o mesmo oxigênio que nos dá a vida, o oxigênio também que nos mata, porque é como se fosse a ferrugem, né? Então, quanto melhor é a nossa capacidade antioxidante, menos resíduos oriundos da metabolização, que a gente chama de espécimes reativas ao oxigênio, são produzidos. E quanto mais espécimes reativas de oxigênio são produzidos, mais a gente produz o que a gente chama de radical livre. Esse radical livre, livre na corrente sanguínea, ele pode se unir com outros radicais livres e gerar produtos tóxicos que vão prejudicar o nosso metabolismo, que vão reduzir a eficiência do meu metabolismo. E o exercício físico, ele consegue melhorar algumas vias antioxidantes enzimáticas, né? Algumas enzimas que vão melhorar a captação desse espécime reativo de oxigênio e também espécime reativo ao nitrogênio, e vai reduzir essa toxicidade, né? Superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase, são enzimas naturalmente, né, antioxidantes potencializadas pelo exercício físico. E a gente não falou de energia até agora, pessoal. A gente não falou de energia. Olha só que importante. Vamos lá, atividade enzimática, a gente já falou, né? Então as enzimas funcionando adequadamente. A atividade proteica, nós temos algumas proteínas importantíssimas, né? Proteínas de transporte, como a albumina, as próprias hemácias, enfim. Então,
quanto melhor a atividade proteica, mais o meu metabolismo, mais o meu corpo como um todo funciona. E, de fato, ele funcionando adequadamente, eu acionando ele através do exercício físico, eu tenho uma melhora dessa atividade aí, metabólica e, consequentemente, promovo o emagrecimento. Então, melhora da atividade absortiva intestinal também foi falado, então de suma importância isso. E aí a gente entra em adaptações epigenéticas, que seria a expressão gênica, que é justamente o quê? Quanto mais estímulo eu dou todo dia para o meu corpo, mais ele entende que ele precisa levar essa informação no longo prazo. Eu não consigo alterar o meu DNA, porque se eu alterar o meu DNA, isso vira uma mutação. Mas eu consigo deixar ele mais expresso, eu consigo deixar ele mais, digamos assim, sensível às transformações que ele precisa desenvolver. Então, quando ele pensa assim, olha, eu preciso aumentar a capacidade mitocondrial, né? a densidade mitocondrial, a função mitocondrial, ora, o gene que leva essa informação até a mitocôndria, ele vai ficar mais expresso, ele vai ficar mais ativo, e ele vai falar assim, nossa, eu preciso mandar essa informação para gerar mais mitocôndria, não é? Então isso acontece. E isso é um dos principais responsáveis que o ambiente, né, o comportamento, ele melhora o corpo no longo prazo. Né? E isso é muito legal porque existem estudos que estão mostrando que você leva o que a gente chama de imprint genético, né, esse detalhezinho para os seus filhos também. Para os seus filhos também, principalmente nas próximas gerações, né? Do filho para o neto também. Então, isso tem se mostrado que pode acontecer isso. Então, faz o seguinte, se você não quer treinar por você, pense nos seus filhos. Treine para gerar essa carga aí para os seus descendentes, ok? E aí, pessoal, para terminar, com chave de ouro, eu trago para vocês um aspecto muito importante, né? Uma linha de raciocínio muito bacana, que é a teoria do fluxo energético. Teoria do fluxo energético. Isso é muito bacana e isso vai de encontro ao que nós da Citius pensamos. Quanto melhor é o motor, quanto melhor é o maquinário do carro, mais eficiente ele se torna. E isso é muito bacana. E a gente traz para você o que? O fluxo energético. O que é? Isso é um conceito novo, tá? Mas que é um conceito muito interessante. Que é o que? Nada mais, nada menos que quanto mais movimento, quanto mais adaptações o seu corpo tem, independente da energia, ele promove potencializações do sistema de utilização da energia, que no longo prazo faz o indivíduo perder mais gordura e emagrecer mais. O que a gente está falando? A gente está falando que quanto mais você se movimenta, por maior que seja a energia que você consuma, VO2 aumenta, atividade enzimática aumenta, atividade hormonal fica mais sensível e tal. Você pode comer o que você quiser. O seu corpo ele vira uma usina de produção de energia. E isso é muito mais interessante, tanto para você manter o peso perdido, quanto para você processar mais a energia. Isso é muito legal. E aí, eu trago para vocês esse estudo, que foi um estudo clássico, que avaliou 11 obesos, que mostrou que na prática isso acontece. Né? O que os caras fizeram? Os caras fizeram uma primeira etapa do processo, né? Que a gente chama de baixo fluxo. O que eles fizeram? Dieta restritiva. Eles fizeram o quê? Restrição da energia, né? Por um período de tempo. E aí depois eles vieram com alguns dias aumentando o fluxo energético. Ou seja, fazendo muito exercício, independente da quantidade de comida que ingeriu. Então, isso é muito bacana. Por quê? Porque ao final do experimento, né, ao final desses dias que eles ficaram em alto fluxo energético, o que os caras encontraram? Os caras encontraram que a taxa metabólica, né, de repouso aumentou mais nos caras que tinham um fluxo energético aumentado, né? A oxidação de gordura estava maior no período, olha só, de alto fluxo. Olha só que bacana, muito legal, né? Outro aspecto muito interessante é que o que? Olha só, a quantidade de massa adiposa, ó, o que aconteceu aqui com a massa adiposa? Reduziu, ó, no alto fluxo, né? Então, isso é muito bacana. Então, essa diferença aqui
foi muito maior, né, do que o baseline, né, do que a parte de comparação. Então, a gente tem um potente resultado num curto espaço de tempo de redução da gordura corporal. É claro que isso aqui tende a ser retransformado, né? A partir do momento que você oscila, você reajusta o seu metabolismo. Então, ao longo da semana, se você passar dias em que você está consumindo mais energia, é como se o seu metabolismo ele voltasse aos valores que estavam antes. Mas quando você reprocessa ele nos dias subsequentes, aumentando a energia gasta pelo exercício físico, né, ativando mais as vias energéticas, você no longo prazo, você vai fazer com que essas estruturas sejam potencializadas, né, evoluídas, e isso faz com que você queime mais gordura e utilize melhor todos os seus substratos energéticos, tá? A outra coisa muito bacana é que o que? Olha só, a fome diminuiu nos caras que tinham mais alto fluxo. Por quê? Porque independente desse alto fluxo aqui, o que os caras poderiam comer? Eles podem comer à vontade qualquer coisa. Porque se você está treinando muito, você pode comer o que você quiser. Né? Então, nesse estudo, a galera que estava treinando muito, ou seja, no alto fluxo, né? Quer dizer, não é treinando muito, ficou fazendo exercício com mais vigor, né, nesse período e não restringindo calorias, né, podendo comer à vontade, tiveram uma melhora do sinal de fome. Eles relataram que tinham menos fome. Ora, olha só que interessante, o cara fica mais feliz, o cara treina melhor, o cara come à vontade e fica tranquilo. E aí o fullness, né, que é o sentimento de bem-estar completo, ele melhorou também. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque o indivíduo ele está o quê? Feliz, ele está bacana. Então, a teoria do fluxo energético, ela fala o seguinte, vamos lá, se eu preciso entrar num balanço energético negativo para emagrecer, o que às vezes o cara faz? Ele restringe a energia e também faz um pouco de atividade física, né? Então, ele fez um pouquinho de atividade física. Então, se ele estava precisando aí de 3.000, vamos colocar assim, um cara maior, né? Um cara aí, um obeso. Ele estava precisando de 3.000 quilocalorias para manter suas funções vitais. Aí ele faz uma dieta energética e queima mais um pouquinho de energia. E aí tem um balanço lá negativo. Beleza? Mas suponhamos que ele consuma 3.000 e gaste 3.000. Beleza? Sem problema. Aí o que o outro cara faz? Ele está precisando de 3.000, mas ele está ativando o alto fluxo energético. O que ele faz? Ele consome 4.000. Opa, mas peraí, o metabolismo dele era de 3.000, não é? Opa, então teoricamente ele está com 1.000 quilocalorias a mais, não é? Só que ele gasta também muito. Ele gasta também 4.000. Ora, se eu consumir 4.000 e gastei 4.000, estou neutro também, não é? Só que o que acontece? Para eu gastar 4.000, a minha atividade ela tem que ser maior, ela tem que ser mais efetiva. Só que em relação à energia, zerou. Ou seja, não vai adiantar nada, não é? Só que no longo prazo, os estudos mostram que a adaptação metabólica do seu corpo foi potencializada porque você fez mais exercício e você gerou toda a melhora desses componentes metabólicos, isso é mais efetivo. Então, independente das calorias gastas, treine para melhorar o seu corpo, treine para efetivar todas essas vias. Então, não pense em energia, pense em melhoria do metabolismo. Tá? Eu espero então que tenha ficado claro para vocês. Então foram praticamente aí 40 minutos, vai dar 45 minutos aí que nós ficamos debatendo esses aspectos. E eu espero de coração que tenha sido valioso esse tempo aí que vocês passaram comigo. Ok, pessoal? Então eu gostaria de encerrar com vocês fazendo esse ciclo, né? Nada vai funcionar adequadamente se eu não tiver todas as minhas vias envolvidas no processo equilibradas. Então não vai adiantar nada se eu pensar
na questão do no pain, no gain, da mentalidade do no pain, no gain, né? Se eu vou comprometer todo o meu ciclo que está envolvido na utilização da energia, e também se eu não pensar em adequadamente traçar um bom treinamento que esteja proporcionalmente atrelado à capacidade do indivíduo de fazer o exercício. Então eu preciso respeitar as individualidades, as limitações, as cargas de treino para eu ter toda uma eficiência de todo o processo e não ter nenhum tipo de comprometimento, seja neural, inflamatório, estresse, e isso fazer adequadamente esse ciclo, né? Então, ao longo de tudo, né, de toda a nossa aula, eu gostaria de ter passado para vocês a mensagem de que emagrecer vai muito além de calorias, ok? Por gentileza, pessoal, eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Deixe seus comentários, o que vocês acharam dessa aula. Se eu fui muito prolixo, né? Se eu falei muito, falei demais, eu gostaria de ouvir isso de vocês. Eu preciso desse feedback para evoluir, para melhorar e trazer nas próximas aulas uma informação que vocês gostem ou que vocês aprovem, tá? Independente disso, eu gostaria muito de escutar de vocês o que vocês acharam. Isso torna a gente melhor, né? Algumas pessoas acreditam que críticas não são importantes. Eu adoro escutar o que eu posso melhorar e eu aceito de coração. Todos nós da City estamos abertos a isso para a gente crescer juntos, ok? Muito obrigado pelo carinho, espero que vocês tenham gostado, aproveitem bem esse workshop e o que precisar, só contar com a gente. E um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!